Para você que me acompanha no nosso dia a dia do Agroconsultor, essa série que está dando bastante retorno positivo para mim e para minha equipe, eu quero te dar os parabéns. Nós chegamos ao 10º episódio, dar os parabéns para nossa equipe também. Esse episódio, especificamente, ele ficou mais extenso, ele tem muito conteúdo de valor aí, nós fizemos com um profissional fora da média, então nós vamos estar dividindo esse episódio em duas partes. Então aproveita ao máximo esse episódio 10 e o episódio na sequência, que você vai, como nos outros episódios, estar extraindo cada informação de valor, tanto técnica quanto comercial, a junção desses mundos nessa nossa série dia a dia do Agroconsultor. Só começo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia do Agroconsultor. Hoje eu estou aqui com o Carlão. Bom dia, um prazer. Luiz Carlos de Andrade, também prata da mesma casa, lá da UFPR, formado lá, engenheiro agrônomo, produtor rural aqui na região oeste do Paraná. E hoje estamos nas áreas dele, que ele é produtor rural, é consultor também. Carlão, seja bem-vindo. Conta um pouco aí para nós a tua trajetória, que eu sei que tem uma experiência vasta aí e que vai agregar bastante para quem está nos assistindo. Tá bem, é um prazer, Juliano, obrigado pela oportunidade. Nós temos uma trajetória como produtor e como engenheiro agrônomo também. Nos formamos na Universidade Federal do Paraná em 91. Em 92 nós já viemos para cá e começamos alguns trabalhos no Paraguai, onde em 95 nós fomos em definitivo para lá, como consultor, como prestador de serviço. Na parte de assistência técnica, ficamos em uma fazenda lá de 95 até o ano 2000. E no ano 2000 a gente partiu para a área comercial e ingressei na Agrofértil, uma empresa de venda de insumos agrícolas no Paraguai, onde eu permaneci até 2021. Né? Uma empresa muito boa. Fez parte ali da parte de direção também, né? Eu trabalhei na parte de gerência comercial da empresa, né? E a partir daí a gente continuou alguns trabalhos de consultoria com fazendas no Paraguai, né? E hoje eu posso dizer que eu sou muito mais produtor rural do que engenheiro agrônomo ou consultor, né? A gente, claro, vem de uma trajetória de família, já onde a gente iniciou quando eu tinha 8, 9 anos, né? Com os pais. E hoje eu estou com 58, então faz 50 anos praticamente que a gente convive com o cultivo da soja, milho, trigo e outros cultivos de inverno também, né? E a partir de 2021, então, como eu disse, a gente passou a trabalhar muito mais como produtor rural, mas desde 92 eu me dedico assim como produtor autônomo, né? Já independente dos pais. A gente já começou a produzir nas próprias áreas e a gente tem uma trajetória em cima da produção agrícola e também da parte de consultoria e da parte comercial, né, de insumos agrícolas. Nosso trabalho aqui é sempre em cima de melhorar a fertilidade, melhorar a produtividade, né? Entender um pouco mais da parte de comercialização também e procurar focar um pouco mais nessa parte, que é uma parte bastante difícil, delicada. Hoje eu creio que é um dos grandes gargalos do produtor rural, é saber vender a safra, vender a produção, né, Juliano? Não é fácil. Né? Não é fácil, mas também a parte de produção, de manejo, ela é desafiadora porque ela é muito inovadora, está sempre em constante mudança, né? Você não tem uma coisa estática, né? Basta se dizer que há 5, 6 anos atrás, cigarrinha no milho, por exemplo, é uma coisa que praticamente não incomodava. Hoje você tem talvez como praga principal do milho, uma das principais, a cigarrinha. Sim, né? Então, a agricultura é um processo muito dinâmico e nós temos que estar sempre antenados ou sintonizados com a pesquisa, com a inovação, e para que você não fique para trás. O produtor que fica para trás, ele acaba apenando financeiramente por essa questão. Né? O trabalho de solo que a gente tem feito aqui, nós dedicamos 1/3 da área como cobertura, né, Juliano? A gente procura fazer uma recuperação
né, correção de solo. Nessa área que a gente faz a cobertura, a gente já aproveita para fazer a calagem, gessagem, uma formação de perfil, né, e também a reposição do potássio. Eu normalmente faço potássio em cobertura só nessa área que a gente faz a cobertura. As demais áreas eu faço só adubação de base. Sim. Então, nessa área onde está a cobertura, a gente faz análise de solo e a gente procura manter um nível de potássio próximo de 5% da saturação, né, para atender a necessidade de potássio. E também, como eu falei, tentar uma criação de perfil, análise de profundidade para você ver como é que está o status do cálcio, magnésio principalmente, né? E correção de alumínio tóxico em profundidade também. Ah, legal. Né? Até fazendo uma vírgula, eu lembro que tu falou da questão dos 5%, né? Como tem bastante agrônomo aí que nos acompanha, em relação ao atendimento, né? Se você acompanhou os outros dia a dia do agroconsultor, tu vai ver que com quem é um produtor e é também engenheiro agrônomo, tem mais experiência, que a gente acaba se aprofundando em alguns assuntos que talvez com outro produtor rural a gente não vai se aprofundar tanto assim. Não é porque o produtor rural muitas vezes não sabe, ou pode ser que ele até saiba, mas a gente acaba se aprofundando porque tem alguns detalhes que vale a pena se aprofundar. Então eu sempre falo, né, tem que ter um conhecimento técnico de base, que eu sempre defendo, né, Carlão? Sim. Estruturado para você ser esse camaleão, né, conseguir atender diversos perfis de produtores rurais com a mesma qualidade, mas com assuntos diferentes, dependendo do outro lado da moeda, né? Você tem que sempre ver o lado do produtor rural. Dependendo do nível técnico que ele precisa, você vai estar entregando, você vai estar ajudando ele da melhor forma. E essa questão dos 5% é interessante, né? Porque ajuda muito na questão de veranicos também. A gente acaba não perdendo essa questão do potássio mesmo em veranicos, né? Porque você pega numa questão de veranico longo, um potássio mais alto, ele acaba segurando bem essa questão de enchimento de grãos, toda a parte de suprir o potássio na planta. Então é bastante importante isso aí. Também concordo que tem que ser colocado uma saturação mais alta aí, né, possível. E ver porcento total, tu lembra em relação a cálcio, potássio, magnésio aí de forma conjunta? Olha, Juliano, nós temos trabalhado, temos procurado chegar a 70%, mas, menos, né? mas não é, Mas com boa não matéria é orgânica. nada fácil num solo argiloso você atingir esses 70%. Porque tampão é muito alto. Nós fazemos todos os cálculos matemáticos em cima da análise de solo e calculamos a necessidade de calagem para que teu solo vá a 70%. Você deposita esse calcário e depois você faz a análise de solo e isso não chegou a 70%. É porque o tampão é muito alto. Normal. Até tu estava comentando antes, né, Carlão, só fazer essa vírgula, que aqui você pegou essa área em 2011 e até 2018 você fez acho que 3 calagens. Sim. Falou, né? E a questão do poder tampão mesmo, né? Não precisa você fazer calagem todo ano. Hoje você tem muita essa receitinha de bolo aí, que se fala por aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque receita de bolo num solo arenoso, uma calagem todo ano, pode até fazer sentido. Você precisa realmente de uma posição mais frequente, por conta de um poder tampão mais baixo. Agora um poder tampão alto. Você pega um solo degradado, você pode fazer aportes mais altos aí sem medo e espaçar de 2, 3 anos um calcário não tem problema nenhum. Então a gente tem que olhar a necessidade de cada situação. Regra de bolo nunca deu e nunca vai dar certo, né? Então, Carlão, tem que ficar esperto com isso daí, é só fazer essa vírgula que eu acho que é importante. No caso específico dessa parcela, Juliano, nós fizemos um trabalho um pouco diferente daquilo que eu mencionei, de 1/3 da área. Nós chegamos a ficar 6 ou 7 anos sem plantar milho, porque eu adquiri essa área em 2011, era uma área bem degradada. Nós tivemos que fazer um trabalho de recuperação dessa área, onde a gente trabalhou muito fortemente cobertura e calagem, principalmente a recuperação de potássio também, né? Então eu trabalhei muita calagem aqui, nós fizemos 3 calagens aqui, calagem pesada, chegamos a trabalhar com 4.000 quilos por hectare em uma delas, né? E a despeito do que o pessoal prega de você ter problema com micronutrientes, né, em função de uma calagem excessiva em superfície, nós não tivemos nenhum inconveniente aqui, apesar de que nós fizemos aplicações foliares de micronutrientes,
para evitar qualquer problema, não ia esperar aparecer, obviamente, uma deficiência para tentar repor, né? Porque aí é tarde. Exato. Então, no ano que a gente fez a calagem mais forte, no soja a gente já aplicou 2 ou 3 vezes os micronutrientes via foliar para evitar esse inconveniente de você ter uma... Principalmente os catiônicos ali, bivalentes, Exato. são os que mais precisam nesse caso da maioria, né? Exatamente. Então aqui nós fizemos, como eu disse, um trabalho forte de recuperação, com muita braquiária aqui em cima. Chegamos a conseguir num ano aí 12 toneladas por hectare de matéria seca, de braquiária aqui, medido com a armação, né? Então, nós temos a grata satisfação de dizer que o trabalho deu resultado aqui. Sim. A pesquisa aplicada, a tecnologia trouxe resultados muito satisfatórios em termos de produtividade e nós não levamos tanto tempo assim para conseguir iniciar a obtenção desses resultados. Já no segundo, terceiro ano, o solo já mostrou que você trabalhando bem, ele te devolve. Né? Então a gente já começou a ter produtividades boas, sendo que as primeiras colheitas aqui foram muito ruins em função da degradação que tinha esse solo. Né? Bem feio, E nós pegamos, inclusive no primeiro ano que nós plantamos aqui, pegamos bastante estiagem. Né? Foi um ano que nós recorremos ao seguro, inclusive. Área compactada. Foi em 2011, lembra que deu uma seca bem braba em 2011. E nós aqui tivemos uma produtividade muito baixa nesse solo por questão do solo também, não é só pela questão da estiagem. Nunca é só estiagem. E isso aí é que nos mobilizou e nos incentivou a fazer um trabalho de recuperação. Porque eu percebi que nós não iríamos alcançar êxito aqui nessa área se não nos focasse num trabalho de recuperação desse solo. E hoje aqui, né, quem está também assistindo a gente, é uma área, né, Carlão, que a gente acompanha aqui, quase que vizinho aqui, né? De algumas áreas nossas, e o Carlão aqui dificilmente baixa, e mesmo em anos de veranico, aí os 80 sacos por hectare. Isso é muito bom, né? Porque assim, eu falo isso porque a gente sabe, a gente acompanha aqui, né? E realmente numa área bem estruturada a gente tem essa segurança de não baixar tanto, de ter mesmo em anos ruins, claro, não secas bravas mesmo, né? Mas veranicos de até 25 dias aí, ter uma segurança de manter uma produtividade muito boa com bom manejo, né? Então isso é muito bom, né? Isso dá uma segurança muito boa para o produtor rural. Eu te falo assim, Juliano, que hoje 80 sacas por hectare já não seria uma obrigação, o objetivo. Nosso objetivo, eu digo em anos sem ruins, querer ser pretensioso, mas a gente trabalha para isso, né? Claro. E a gente se ampara na pesquisa também e usa a tecnologia para você chegar a níveis altos de produtividade. Sim. 80 sacos, pelo menos 6 safras aqui, nós já atingimos 80 sacos na soja. Né? As últimas 3, inclusive, sem contar essa de 2020, 2021, que foi uma estiagem bastante severa, as demais, de lá para cá, a gente não baixou mais de 80 sacos por hectare aqui nessa área. O talhão inteiro, né? Exato, sendo que nós já havíamos obtido esses níveis aí, já em 2014 nós conseguimos colher 80 sacas por hectare nessa área aqui. Começar as primeiras. Então é uma área que, se você trabalhar bem a parte de análise de solo, né, o manejo, claro, o manejo de praga, de doença nem se fala, né? E conseguir um stand adequado, e enfim, atender aqueles fatores limitantes da produtividade, e amparado na pesquisa e na tecnologia, você facilmente chega nesses níveis de produtividade, né? E o nosso objetivo é talvez chegar a 90, quem sabe a 100 ou 110, como a gente sabe que tem produtores que já têm atingido esses níveis e até mais do que isso, né? Não digo que seja fácil, não digo que somos os melhores, muito pelo contrário, nós estamos longe de alguns bons produtores aqui na região que têm nos superado em níveis de produtividade, mas a gente quer chegar nesse nível também. É que assim, é um conjunto, né, Carlão? A gente não pode também desprezar a parte, todo o restante que depende. Por exemplo, eu sei que tu teve vários anos aí que dependeu de prestação de serviço, e isso influencia demais o pessoal que está nos acompanhando. O solo é o primeiro passo.
Claro. Claro, o primeiro passo, solo, semente e assim e por aí vai. Sim. Mas existe o meio do processo que realmente precisa ser ajustado e para todo produtor é um desafio diferente. Fala assim, Juliana, a gente se cobre e às vezes até a comunidade nos olha por ser engenheiro agrônomo, que a gente tem a obrigação de ter um resultado melhor. E não é assim, às vezes na prática, eu digo que sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que o grande gargalo não é só do Chinho, de todo produtor, é a parte operacional. Sempre, Deve sempre. ser o seu também, do seu Todos pai. nós. Eu vejo que a grande dificuldade é operacional. A questão de tecnologia é muito fácil de você implementar. Hoje você tem assistência, você tem pessoas habilitadas e capacitadas para te auxiliar. Nós sabemos o que precisa ser feito. Exato. Né? Essa que é a verdade. Exato. Nós sabemos exatamente o que precisa ser feito. Só que trava onde? Chega no operacional, dá aquela travada. É uma coisa que eu sempre falo também, né? Aonde que está o gargalo de todo produtor rural e de toda assistência técnica também. Porque acontece, Carlão, faz um planta e aplica um herbicida, como é o caso do Chico. O camarada vai ter que descer da plantadeira para fazer? Ele não vai fazer, né? É simples assim. Então, por mais que seja a melhor recomendação, né, tudo certinho, por exemplo, boro granulado. Se ele não tiver equipamento para fazer, ele não vai fazer o boro granulado, né? O boro Lexita, colemanita, enfim, ele não vai fazer. Nós estamos só divagando aqui em outras situações técnicas que podem acontecer ao longo da safra. Mas, Carlão, vamos dar uma olhada na dessicação nessa área? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Que material que foi esse ano? Eu já há 2 anos venho plantando fibra nessa área aqui. Não, mas de milho foi? O milho foi o Decalb 360. 360. O milho nós chegamos aí em torno de 7.400 quilos por hectare, ou 300 sacas por alqueire. Para a nossa região, muito boa. Então, em função do ano, eu digo que foi uma boa produtividade. Foi um ano um pouco mais delicado, mais difícil. Teve o início, seca, nós já não conseguimos obter um stand adequado. Você pode ver que tem bastante falha. Nós plantamos e deu uma estiagem no início, já não conseguimos fazer com que a arrancada ou a emergência das plantas fosse uniforme, fosse adequada. Então, nós tivemos aí... Pode ver, tem muita planta com colmo fino que foi dominada. Sim. Né? A expectativa nossa era chegar a muito mais do que esse nível de produtividade. Claro. Mas tivemos esses percalços aí, como a gente comentou anteriormente. Às vezes o fato de você ser agrônomo e usar tecnologia não quer dizer que você vai obter uma produtividade melhor do que o teu vizinho, que é simplesmente agricultor. Às vezes ele com mais experiência, com bom manejo, acaba obtendo resultados melhores do que você. Encaixadinho ou ali, né? Exatamente. Eu digo que a gente tem 2 grandes gargalos, né, Juliano? Um é o operacional, no que se refere à parte de manejo, né, para a obtenção de produtividades mais altas, né? O operacional é um grande gargalo. E outra na parte financeira, a comercialização da safra. Essa é um grande gargalo também e que acaba afetando, às vezes, a parte financeira do produtor. Sim. Então, os dois grandes desafios que hoje eu enfrento como produtor rural é melhorar o meu operacional e melhorar minhas estratégias de venda da produção. O que eu percebo, né, Carlão, como a gente está numa cultura, eu sempre falo isso, né, até para os alunos nossos, como a gente está numa cultura de commodity, o preço é o mesmo em todo lugar do mundo. Claro que muda, né, a base é CBOT lá, né, vai Chicago vai mudar prêmio, vai mudar basis, vai mudar frete. Sim. Mas o preço é o mesmo em dólar. Sim. Ponto final. A partir disso, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que produzir mais com custos menores, eficiência operacional, que é o que nós estamos falando. E dentro da eficiência operacional, é tudo, é funcionar como um reloginho, né, o mais preciso possível, acertar na comercialização, produzir mais, ter menores custos. E às vezes o camarada consegue ter o dobro, até o triplo de rentabilidade na área, só com alguns ajustes ali, né? E acontece isso, né? Você vê, quando você vê numa região, um produtor rural, ele despontando, ele crescendo, arrendando área, e o outro às vezes não crescendo tanto por estratégias tanto de produtividade quanto de comercialização muitas vezes, né? Claro que não é só isso, mas
Você vê muitas vezes essas diferenças, né? A gente tem que tomar muito cuidado, até falando para quem está nos acompanhando, quem é agrônomo e quem trabalha no comercial, toma muito cuidado com isso. Mesmo que você trabalhe no comercial, você precisa estar recomendando algum produto até de maior valor agregado, por exemplo, Triclopyr, um Paxil da vida. Exato. Para quê? Para que às vezes apertar o financeiro do produtor rural, mesmo que ele não saiba, e você vai lá meio que querendo garantir uma situação que você sabe que não precisa. Muitas vezes recomendo o que é eficiente, às vezes muito mais eficiente e barato, que ele vai te agradecer lá na frente através do quê? Através da fidelização, através de você manter esse relacionamento forte, esse sentimento de dono, né? Sim. Esse sentimento de dono não tem igual. O produtor rural, ele sente quando o agrônomo ele tem o sentimento de dono, né, Carlão? Claro. Isso aí é muito diferencial. O agricultor e até o agrônomo que recomenda, ele tem que ser, usando a palavra que tu usou, né, sábio, né? Na hora de você colocar os investimentos. É que nem aquela história, né? Entre você usar um granulado, um óxido, hidróxido de cálcio, magnésio e colocar isso no suco junto com a adubo e colocar um calcário, por exemplo, numa coleção, o resultado, se você colocar ponto por ponto, pode até ser o mesmo, mas o custo é totalmente diferente. Claro, com Então é certeza. que eu falou, é custo que nem unha, a gente sempre tem que olhar e cortar quando precisa. Frequentemente tem que estar cortando, né? É nítido quando a gente vê, eu já atendi produtores rurais, você também, né, Carlão, na época da Agrofert, tenho certeza que atendeu, aquele perfil de agricultor que acaba confiando cegamente em você. E esse é o que você tem que ter mais cuidado para manter esse cara forte e não cometer erros, né? Porque a gente fica muito no comercial, muito tentado poxa, esse cara tá comigo, eu vou vender tudo e mais um pouco pro cara. E você pode fazer isso desde que faça com ética, né? Porque o que acontece? Se você vender bem para ele, mas vender exatamente 100% que ele precisa, nem mais nem menos, ele vai rachar de colher com um custo adequado e você está muito bem, ele está muito bem, os dois ganham, os dois estão crescendo. Agora, qual que é a pegadinha do comercial, né? O camarada vê aquilo na frente, brilha os olhos e acaba cometendo as picaretagens da vida aí, né? Tem muito disso, né? Infelizmente. Né? Olha, eu até tive um exemplo, tivemos muitos exemplos na época que a gente trabalhava na área comercial, mas teve um exemplo que eu menciono de vez em quando, um senhor do Paraguai, e que ele não era da área agrícola, ele tem uma casa de câmbio no Paraguai, é um paraguaio, e ele trabalhava numa área, não era uma área muito grande, 100 e poucos hectares, e ele comprava da empresa. E eu sempre procurava fazer um trabalho bem feito para ele, para que ele se mantivesse na atividade, para que ele tivesse resultado, né, e para que a comunidade visse que com um bom apoio técnico e uma venda coerente de insumos, né, até mesmo um produtor que não era da área agrícola, que não tinha experiência agrícola, poderia ser bem sucedido. Claro. E realmente foi uma satisfação ver que esse produtor, ele sempre teve bons resultados. Era um dos que mais colhia. A gente nunca enfiou produto goela abaixo, por assim dizer, nele. Colocava assim aquilo que era necessário, aquilo que a gente confiava que dava resultado, e no preço justo, preço de mercado. Então a gente sempre teve assim bons resultados com ele, inclusive colhendo muitas vezes melhor do que a comunidade em redor dele, porque confiava na assistência técnica. Sim. Então isso aí foi um exemplo que me impactou bastante, me chamou a atenção. E uma pessoa que não é da área agrícola, que não entendia muito de agricultura, mas que confiava
na recomendação E técnica. que era um dos que mais colhiam através da venda consciente, assistência técnica boa de vocês lá, né? E a gente, por nosso lado, procurava fazer jus a essa confiança que ele depositava na empresa e na recomendação que fazíamos para ele, né? Não, e deixa eu aproveitar um gancho. Eu atendi um produtor rural lá em Coronel Domingos Soares, lá na região de Palmas, onde eu trabalhei, né, durante 3 anos a Coamo, que tinha um perfil mais ou menos a história parecida. Ele estava há 3 ou 4 anos na agricultura, antes ele era só pecuarista, e o Rodolfo, que era outro agrônomo, atendia ele antes, e eu assumi a região, assumi a carteira dele, né, inclusive as áreas dele, e era um cara extremamente dependente, mas com muita vontade de fazer acontecer. E a cada ano que passava, a gente entregava uma média maior para ele. E ele crescia, arrendava mais área. Eu comecei com 100, ele começou com 120 alqueires quando eu comecei no primeiro ano, ele terminou com 220, 230. Porque lá era muito arrendamento de pecuarista. O dono da área é o pecuarista. Sim. Então assim, ele conseguiu junto, e assim, eu coloco eu no negócio, porque assim, é uma parceria que a gente cria, né? Claro. Tu sabe como que é, né? E ele conseguiu crescer aqui, né, com o nosso trabalho ali, bastante nesses 3 anos que eu fiquei lá. Então é muito gratificante, né, você ver isso acontecer. Você trabalha de forma ética, vende de forma ética pro cara, faz uma boa assistência técnica, e esse produtor rural tem a contrapartida da vontade de trabalhar, de fazer acontecer, não tem que segurar. Seguramente, Juliano, isso nos causa uma certa realização. Sim, né? Você acaba sentindo a satisfação do teu trabalho quando você vê o resultado acontecer. Né? E é gratificante para as duas partes, né? Tanto para você como o prestador de serviço que está orientando e o produtor que está obtendo os resultados, né? Com a tua orientação. Aqui nós tivemos a infelicidade de ter uma geada, e aí eu decidi roçar a braquiária para forçar o rebrote. E ao roçar, eu expus ela mais ainda a geada. Quando veio a outra geada, matou o rebrote. E agora nós vamos ter que esperar ela rebrotar para poder dessecar. Para fazer uma dessecação. Ela já estava toda verde, praticamente já poderia ter sido dessecada, mas como eram dias muito ventosos, difícil, não conseguíamos dessecar. Muito e aí frio, né? veio, perdão, aí veio a chuva e já em seguida veio a outra geada. Sim. E aí a gente não conseguiu dessecar. E temos que esperar ela rebrotar para poder dessecar. A braquiária é um desafio, viu? Para quem pretende fazer consórcio de milho com braquiária, é uma trajetória também, é uma coisa que você tem que ir aprendendo com a cultura. E lidando, né? Não é que você vai sair fazendo um consórcio milho e braquiária e no primeiro ano vai dar tudo certinho. Tem que aprender. Sempre vai ter uns desafios aí pelo meio.